Bom dia! Bom dia, gente. Bom sábado. Estamos aqui para mais uma live importante para a terapia ocupacional, para esse mês da terapia ocupacional. E estou muito feliz que nós vamos ter uma convidada com bastante experiência para falar sobre o modelo canadense de desempenho ocupacional e engajamento. Bom dia, Francisco, Nádia, Rafa, Maiara. Sejam bem-vindos, vamos chegando. E antes da gente começar, eu queria colocar aqui alguns informes, tá? Algumas informações importantes. Para quem tiver interesse em ler mais sobre o modelo canadense de desempenho ocupacional e engajamento, eu vou disponibilizar alguns textos no link da minha bio, e aí vocês vão poder acessar. E, gente, essa semana eu fui questionado por uma professora, colega minha, sobre a questão dos textos que eu disponibilizo no link da minha bio. E eu acho que essa é uma questão extremamente importante da gente colocar aqui como um processo educativo para todos nós. Bom dia, Camila, bom dia. Então, o que eu queria colocar para vocês, que eu acho que é importante, é da gente não compartilhar nessas redes sociais textos que são de revistas cujo acesso não é aberto, textos que são pagos, né? A gente pode se envolver num problema grande em estar divulgando textos que a gente não tem autorização para fazer isso, né? A minha experiência de publicação de artigos em revistas nacionais e internacionais e até um trabalho como editor e parecerista de várias revistas, eu tenho visto muito isso, né? Nós temos então assinamos um contrato de cessão dos direitos autorais dos artigos que nós publicamos e nós não temos o direito, por exemplo, de chegar e publicar numa outra revista ou tampouco de distribuir o texto que é cobrado, certo? Então, os textos que eu disponibilizo no link da minha bio, ou eles são textos que vocês acessam a revista e a revista já é de acesso aberto, então vocês podem fazer o download, ou quando esse texto ele é comprado, vocês vão ver que não é possível baixar esse texto se vocês tiverem dinheiro para comprar. Mas no mínimo o acesso ao resumo desses textos vocês vão conseguir ler, o que é algo já de grande valia, né? A gente conseguir saber resultados das pesquisas a partir do resumo, mesmo quando não conseguimos comprar o texto, tá bom? E a outra dica que eu vou passar aqui para vocês é desse livro Terapia Ocupacional na Infância, que foi publicado esse ano, cujas organizadoras são a professora Luzia Yara Pfeiffer e a Maria Madalena Moraes Santana. Foi um livro publicado pela editora Menon. E esse livro tem muitos capítulos interessantes, um deles sobre o tema de hoje, que é o modelo canadense, mais especificamente sobre o COPM, né, que é o instrumento da medida canadense, escrito pela professora Ana Amélia, muito, muito bacana, super recomendo a leitura. Tem um capítulo da Clarice aqui também, que eu recomendo que depois vocês possam ler. E tem um capítulo que eu escrevi junto com a professora Luziara e com a Madá sobre onde a gente fala um pouquinho, de uma forma muito breve, sobre a medida canadense. Ok? Então, dito já os meus recados, eu queria falar sobre um pouco da nossa convidada hoje. Mas antes disso, eu queria também dizer que estamos certinho no horário de começar a nossa live, que a minha iniciativa em fazer esse tipo de conversa, né, bate-papo com pessoas-chave sobre determinados assuntos, é mais no sentido da gente motivar os terapeutas ocupacionais a buscarem conhecimento, né, a terem uma análise mais crítica de suas práticas e, por que não, fazer isso através dessas mídias sociais, como por exemplo o Instagram, ok? Então, hoje nós vamos ter a Clarice Ribeiro Soares Araújo. A Clarice, ela é terapeuta ocupacional, é doutora e mestre em Ciências da Reabilitação pela Universidade Federal de Minas Gerais, com período sanduíche da University of Toronto, Canadá.
Ela é terapeuta ocupacional especialista em desenvolvimento infantil pela UFMG, com experiência em desenvolvimento, desempenho infantil, consultoria escolar, transtornos mentais e do desenvolvimento na infância e na adolescência. Ela é docente do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal da Paraíba, líder do grupo de pesquisa Estudos Labirinto, Laboratório de Investigação e Recursos para a Infância e Adolescência em Terapia Ocupacional. A Clarice tem como interesses de pesquisa o desempenho ocupacional na idade escolar, o transtorno do desenvolvimento da coordenação, TDC, TDAH e outros transtornos de aprendizagem, intervenções da terapia ocupacional com crianças com transtorno de desenvolvimento e condições neurológicas adquiridas nos sistemas de saúde e educação, participação da criança com TDC, prática centrada na família, prática baseada em evidências, knowledge translation, muita coisa legal aqui, hein? E implementation research. Eu copiei isso aqui do currículo Lattes da Clarice e agora eu vou tentar chamá-la para a gente começar o nosso bate-papo. Eu só vou trocar o meu celular de lugar, porque daí fica mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la. Ok. Olá, bom dia. Oi, bom dia, tá me ouvindo bem? Tá ótimo, seja muito bem-vinda. Obrigada, que coisa boa. Sábado, bom dia Brasil, boa tarde Inglaterra. É isso mesmo, aqui já são 2 horas, né? Ai, coisa E boa. coisa boa mesmo. Eu fiquei muito feliz, Clarice, por você ter prontamente aceitado, né? Nós fizemos, eu e Clarice, uma conversa anterior, que a ideia dessa live não é dar uma aula, não é uma palestra, não é um curso, é um bate-papo e que a gente possa se inspirar com pessoas inspiradoras, com pessoas que podem gentilmente trazer seus conhecimentos. Eu estava pensando isso hoje de manhã, Clarice, que nós temos hoje uma geração nova de terapeutas ocupacionais e uma geração nova altamente qualificada, né, que já tem o seu doutorado, que já está liderando grupos de pesquisa e que tem um envolvimento muito forte com a profissão. E eu vejo você também como uma delas. E eu acho importantíssimo que a gente comece, né, a ter essa cultura de identificar quem são as pessoas-chave para a gente discutir determinados assuntos e que a gente possa então dar andamento à produção do conhecimento, do ensino e da terapia ocupacional na sua prática no nosso país. Então eu fico extremamente feliz e honrado de ter a sua presença aqui. Eu confesso que eu dei uma lida, tentei me apropriar um pouquinho, né, para a gente poder fazer um bate-papo interessante. E eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, né, acadêmica, e talvez pessoal, porque às vezes a gente não consegue dissociar uma coisa da outra, e como você chegou nos seus estudos e mais em particular com o modelo canadense. Uhum. Eu queria te agradecer, né, Daniel? É uma oportunidade bem interessante da gente poder fazer um bate-papo mesmo, né? Eu acho que cada um, como você fala, tem uma história pessoal e ela vai aí junto com o nosso percurso na profissão, né? Assim, desde lá da graduação. Eu acho importante, né, que a gente está fazendo essa, não sei se talvez seja uma transição, mas assim, nós estamos sim mais qualificados, a gente tem uma facilidade maior, eu acho, para qualificar, né? Que antes eu vou contar um pouco disso, né? Mas antes as terapeutas ocupacionais, muitas, né? Pelo menos algumas que eu tenho como referência, né? Elas foram buscar qualificação fora, né? E aí como que isso foi importante para elas e, sobretudo, para nós, né, que fomos qualificados pela maioria delas, né? Então,
Tenho muito respeito por isso, né? Mas a minha trajetória, ela é um pouco diferente, assim, eu acho, das pessoas que vão já procurar pesquisa, né, na profissão. Então, eu me formei em 2006, né, pela UFMG, como você falou. Durante a graduação, minha graduação durou 5 anos, né? E durante a graduação eu não fiz nenhuma iniciação científica, não fiz projetos de extensão, que eu acho que hoje em dia a gente tem fomentado mais a participação, tem tido mais oportunidade, né? Então, naquela época, eu entrei em 2001, a gente ainda tinha muito pouca oportunidade, né? E, na verdade, eu entrei assim para a universidade, para a terapia ocupacional, é, querendo mesmo assim, eu estou na universidade, eu estou me divertindo, mas também não deixei de estudar, né? Mas, enfim, durante a minha graduação, eu me interessei por várias áreas da terapia ocupacional, me interessei muito pela saúde mental, né? Pelo modelo psicossocial, né, por todo aquele movimento, né, de luta na saúde mental do adulto. Mas, ao final do curso, quando eu fui fazer o estágio no Laboratório de Integração Sensorial, né, que hoje faz parte de um complexo de laboratórios do IDEA, da UFMG, esse essas preferências, né, como a gente fala na terapia ocupacional, elas foram modificando, né? Eu tive o contato com crianças com TDAH, TDC, com transtorno do espectro autista, né, transtorno do desenvolvimento, e nesse local, a supervisora e preceptora de estágio era a professora Lívia de Castro Magalhães, também a professora Ana Amélia Cardoso, na época fazendo o mestrado dela, e a professora Márcia Bastos, né? Eu me lembro muito bem quando a professora Márcia me perguntou a minha preferência, e eu falei saúde mental. Aí ela falou assim, não, eu vou te decepcionar, porque eu acho que você vai mudar a sua preferência, e, né? Tá aí, né, hoje. Então, nesse momento, como eu falei, a professora Lívia, ela buscou a pós-graduação dela, né, mestrado e doutorado nos Estados Unidos e o pós-doutorado no Canadá, né? Então, nessa época, foi 2005, né, quer dizer, 15 anos atrás, ela já, na verdade, tinha implementado o uso da COPM, da medida canadense, né? Então, é, lá na nossa prática, né, no nosso estágio, e quando ela voltou do Canadá, ela trouxe a ideia de um novo tipo de intervenção, né, que era a COOP, que é a Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance. Quando ela traz essa ideia, né, eu estava acompanhando uma criança que tinha seus 9 anos, já iria completar os 10 anos e naturalmente ela teria alta, né? Porque lá no laboratório o atendimento ele vai ter um período de 2 anos, né? Porque precisa dessa rotatividade para não criar uma fila, né? Na verdade já tem uma fila gigantesca, a gente sabe dos serviços de TO, né? No Brasil, mas essa criança, ela começou a me intrigar bastante, assim, plano de terapia, né? É, como lá, o carro-chefe, vamos colocar, né, era a abordagem de integração sensorial, o planejamento do tratamento dele era baseado, né, num raciocínio clínico integrado a esse modelo, né? Então, a gente utilizava a terapia de S. Mas ele apresentava problemas assim muito, ele trazia, né, os problemas muito gritantes, né? Ele tinha um problema sério com escrita, ele não conseguia que a letra ficasse boa, legível o suficiente, ele era lento para escrever, né? E isso repercutia até no semblante dele,
né? Assim, o tanto que ele já não estava nem gostando, ele estava totalmente desmotivado a ir para a escola, por exemplo. Então, ele tinha um problema grande com a professora, que já achava que ele era muito preguiçoso, né? E eu, naquela minha ânsia, né, de estudante, de estagiária, eu ficava pensando assim, gente, mas como que eu posso resolver esse problema, eu tentar resolver esse problema de uma forma que seja talvez um pouco mais rápida, porque ele já estava em terapia e eu não entendia muito bem, né, no meu raciocínio incipiente, como que uma brincadeira, por exemplo, que ele fizesse uma posição tivesse de bruços, né, em prono e ele estendesse, fizesse extensão de tronco, né, e de pescoço, como que isso iria rapidamente fazer com que ele melhorasse a postura e, portanto, que ele melhorasse a escrita, né, nesse raciocínio mais de escalada, né, de bottom-up, né, quando a gente vai pensando aí nos componentes ou nas habilidades motoras, né, de praxia, as habilidades de desempenho, né? E eu comecei a ficar assim, né, professora Lívia, como é que eu faço? Eu não estou entendendo, né? E de repente eu vi esse livro da Cognitive Orientation que ela tinha deixado lá na bancada, né, de uma das salas. E vi que tinha um menino subindo árvore, o outro andando de bicicleta. Eu falei assim, gente, deixa eu ver isso aqui. Aí pedi para ela, ela falou assim, olha, pode ler. Né? Eu tinha uma facilidade, né, para leitura em inglês e falei, tá bom. Aí li um pouco, né, para ver como é que era, como é que não era. E falei para ela depois, falei assim, olha, Lívia, será que eu posso tentar fazer alguma coisa parecida, né, a pensar em uns elementos que eu possa inserir no plano de tratamento dele? Falou assim, pode, né? Então, falou assim, pode, você vem, pensa e vamos discutir que daí eu vou te dar um suporte. E aí foi, né? Então, é a partir desse momento que eu começo a pensar um pouco mais em abordagens que vão ser mais centradas na ocupação, né? E começo a querer saber de onde exatamente vem, porque é assim, né? Quando a gente está na graduação, a gente vê tudo, claro, né? Lá no Uhum. segundo, primeiro, segundo período, a gente vê. Mas quando a gente enxerga o que está acontecendo, é que eu acho que a gente começa a ter os insights, né? Então, eu comecei a procurar a base daquilo ali, né? Então, daquela intervenção. Tá? E aí, claro, eu chego no modelo canadense, né? Então, foi um pouco assim. Chega no último período, né? Como eu falei, eu não fui bolsista nem iniciação científica voluntária, mas chega no final, né, do curso, eu saio desse estágio e no próximo período, que seria o meu último, a professora Lívia me chama para ajudá-la a aplicar, então, a terapia por completo em uma outra criança. E aí eu começo filmando essa criança, né, a terapia que ela está fazendo, né, que ela está atuando ali, e começo a entrar mais em contato ainda com esse universo, né, dos modelos centrados na ocupação, das intervenções centradas na ocupação, né, e por aí foi. Aí fiz a minha especialização, já pensando na intervenção, na coop, né, aí já trabalhando mais sozinha, né, no caso, assim, eu mesma, terapia e ela me dá, começa a ser, então, de conclusão de curso para, então, orientadora de especialização e, em seguida, eu já vou fazer o mestrado, sempre pensando em como a gente pode pensar adaptações, né, de modelos ou de abordagens estrangeiras para uso no Brasil. Né? Foi por aí. Muito bom.
E ouvindo você falar, fica muito claro, né, que teve uma trajetória onde você se identificou com algumas características desse modelo e trouxe isso para a sua prática, talvez porque te fizesse mais sentido essa, essa forma de intervenção que é baseada, né, na ocupação, ao invés de você voltar atrás na questão do componente, não dizendo que esses componentes não sejam importantes, mas que, na verdade, quando nós estamos fazendo as coisas, o fazer, ele automaticamente nos exige várias capacidades, né? E aí a gente entra Uhum. um pouquinho, talvez, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre como você esse modelo em termos diferenciais com relação aos modelos já existentes, né? O que para você no modelo canadense é algo significativamente diferente ou singular? Uhum. É uma pergunta assim, interessante, né? Porque eu, eu não sei, assim, né? A gente tem outros modelos da ocupação, né? Uhum, Como você fala, quando eu já falei isso em outros lugares, né? Assim, eu tenho uma dificuldade de fazer diferente, de não partir de modelos ocupacionais, né? Para embasar minha prática, né? uhum, E o que eu acho que o diferencial, né? Até também falei disso uma vez, que a gente vai, quando a gente usa esse tipo de modelo, e aí eu vou falar um pouco mais do canadense, é que a gente vai direto ao ponto, né? A gente já, então a gente fala, a gente explica para a pessoa que ela pode esperar da gente, porque a gente é terapeuta ocupacional e a gente vai da ocupação, né? O modelo canadense, eu acredito, ele tem uma facilidade. Eu acho que existe uma facilidade de compreensão, né? Assim, para mim, né? No meu ponto uhum, de vista, ele faz todo sentido, né? Ele é, não porque antes a gente conhece, né? O modelo ele vem antes da medida, mas não uhum, sei se porque as pessoas têm esse conhecimento da medida, mas às vezes também ela é usada, mas em outro contexto. Mas eu acho que o modelo canadense ele traz para a gente essa ideia da interação da pessoa, da ocupação, do ambiente e traz, né, a questão do engajamento que a uhum, gente que viemos aí essa semana discutindo bastante, mas ele tem uma representação, ele tem uma diagramação que eu acredito que é de fácil compreensão. Então, uhum, eu acho que e ele é muito bem colocado, né? Não é só uma coisinha ou né, uhum, um texto ali de umas 80, 40, 80 páginas que vai trazer o modelo, né? É uhum, um livro de 400 páginas, né? Então ali você vai, é, eu acho que construindo, né, o seu entendimento, a sua compreensão sobre o ponto de vista que esse modelo traz. Então, eu acho que ele é bem embasado, teoricamente, uhum, e ele não é fechado, assim, não é que ele vai, é aquilo ali e pronto, né? Você tem outros desdobramentos a partir dele, né? Como, por exemplo, da CIP, a gente tem um estudo maior hoje em dia sobre, por exemplo, o que seja participação, né? No uhum. modelo canadense, hoje a gente já tem mais estudos problematizando, por exemplo, o que seria exatamente o engajamento ocupacional. Então, é um modelo vivo, eu Uhum. acredito, Dinâmico, tá? né? Dinâmico. E que se retroalimenta, né, Clarice? Os modelos eles têm essa característica na medida que eles são colocados na prática, quer seja por avaliação ou pelas suas estratégias, porque cada modelo tem a sua, é, esse hack da prática acaba criando novos conceitos, aprimorando os conceitos que já existem. O que eu tenho visto também a partir da leitura que eu fiz
no modelo de ocupação humana no Morro, por exemplo, é Uhum, muito reconhecido pela descrição detalhada da volição, né, da motivação, dos interesses, dos valores, da causalidade pessoal. Isso é bastante característico do Morro, principalmente aqui na Inglaterra, um modelo amplamente utilizado nas práticas do NHS, do sistema de saúde daqui, né, National Health Service. Mas o canadense, eu acho que também tem uma questão aí que salta aos olhos de quem vê, que é a questão da espiritualidade, né? O modelo é o primeiro modelo e o isso. diferencial dele, né, em trazer a espiritualidade como centro da pessoa e como parte da ocupação humana, né? E aí eu fiquei Uhum, pensando que também tem alguns autores que criticam justamente a questão de que essa espiritualidade precisa ser um pouco mais detalhada. uhum. Como você vê essa espiritualidade dentro do modelo? Você identifica dificuldades em relação a como pôr isso na prática? Como que você entende isso? Uhum. É isso, né, Daniel? O primeiro modelo, então, que vai trazer a espiritualidade como essência da pessoa, né? Uhum, Eu entendo, assim, acho que a gente precisa fazer críticas, mas se alguém não começa, né? uhum, Então, assim, elas vêm trazer a espiritualidade, então, ótimo, vamos discutir, que bom, né, que uhum, vocês trouxeram, então vamos discutir. Eu não vejo, tá? É, na minha prática, uma dificuldade em lidar com esse termo, não. Até porque, né, e com essa uhum, essência, né, a espiritualidade, ela, de forma alguma, e elas também não colocam isso, né, eu falo elas com um grande grupo de mulheres que escreve o modelo, mas que colabora para escrever, mas em nenhum momento elas colocam, por exemplo, como sinônimo de religiosidade, por exemplo, uhum. né, de você ter uma Exato. Uhum, religião, né? Elas vão abordar a questão das crenças, de valores, né? uhum, Do senso que a pessoa tem, né? De autodeterminação, né? Naquilo, o que que move a pessoa, no que ela vai uhum, acreditar, seja então nela mesma, né? uhum, Ou em algo que seja maior, mas não necessariamente, né, ligado à religião, né? uhum, Claro que se faz parte da pessoa, então se a uhum, pessoa é uma pessoa religiosa, se ela segue uma religião X ou Y, isso conta, porque uhum. está na É a essência forma da como ela pessoa, ela vai construiu a partir espiritualidade dela. Uhum, exatamente, né? Mas não se restringe a essa, né? Então ela vai lidar com tudo que move, né? Com tudo que a move, a uhum, movimenta para algum sentido, né? Dar um sentido na vida, né? Então eu acho que é central a gente pensar isso mesmo e uhum, continuar pesquisando sobre, né? uhum, Na minha prática, então, eu trabalho com crianças, né, e famílias, então uhum, a criança, ela algumas vezes ela vai estar seguindo uma religião por causa dos pais, né? Então aí a gente tem outros desdobramentos para pensar, né? Mas eu busco, quando eu vou pensar na espiritualidade de uma criança X ou Y, então eu vou buscar o que que ela tem, assim, de valor para ela, né? O que que é valor? Como que ela lida com as próprias frustrações? O que que motiva a criança, né? uhum, Então, que é algo essencial para a gente pensar enquanto terapeuta ocupacional, uhum, né? Então, no que ela acredita, por que que ela está ali acreditando, por exemplo, em mim, né? Então, o que que ela busca, tá? uhum. Eu vejo dessa forma. Exato. É uma compreensão de que a espiritualidade ela pode ter um componente religioso, mas não se resume a isso, né? E uma coisa que eu também observei é que há partindo desse conceito aí, né, de que
o modelo canadense traz a questão da espiritualidade como parte da ocupação, da gente pensar em nunca ficar tão restrito a um modelo em específico, porque é possível, com uma certa coerência, eu queria te ouvir também sobre isso, que eu acho que é um tema polêmico, né? Eu sempre faço, até fazer um break aqui para explicar um pouco melhor o que eu quero dizer. Eu Uhum. costumo muito usar a expressão, aquele filme Um Método Perigoso, do Jung com Freud, que os dois se desentendem, e a gente fica nesse casamento teórico que às vezes não dá certo, né? Então, quando a gente pensa no modelo canadense, fala assim, eu posso combinar modelos, eu posso Uhum. agregar a esse modelo a outras abordagens, né? Então, a gente viu, semana passada eu fiz um bate-papo sobre coaching com a Blenda, e a Blenda falando sobre o coaching tem tudo dentro da prática da terapia ocupacional, é amplamente utilizado internacionalmente, né? Então, existem modelos utilizando o coaching como estratégia, o Morro é um deles, eu creio que o canadense também, e você poderia falar brevemente sobre isso. E aí, então, para a gente não perder o foco, quando a gente usa o instrumento COPM, a gente está usando um instrumento que foi construído baseado em um modelo, nesse caso canadense. Uhum. E o que eu li sobre o uso do instrumento sem o conhecimento do modelo, sem a Uhum. aplicação do modelo, você pode usar um instrumento, né? Então a pessoa pegou, utilizou o instrumento. Agora, o que não está claro e o que pode ser um problema é que se você não conhece esse modelo, se você não aplica esse modelo na sua intervenção, mas você está fazendo uso do instrumento derivado do modelo, é muito provável que você cometa equívocos com relação ao que de fato você está mensurando com esse instrumento de avaliação, né? Ou que prática é essa que você está fazendo, que muitas vezes não é centrada no cliente, Uhum. e você faz uso de um instrumento que vem de uma base teórica que é centrada no cliente. E aí a gente vai para a Federação Mundial dos Terapeutas Ocupacionais com um position paper da World Federation, que eles falam 6 premissas da prática centrada no cliente. E dentre essas 6 premissas, todas elas estão focadas na ocupação. Então a gente percebe aí, se a prática não é baseada ou focada na ocupação e ela não é centrada no cliente, mas você está fazendo uso de um instrumento que vem de um modelo com essas duas premissas e que, inclusive, é enfatizado pela Federação Mundial dos Terapeutas Ocupacionais, você está entrando numa contradição, certo? E não me entendam que eu estou... É uma crítica positiva, né? Como eu falei, a ideia da gente fazer esse bate-papo é motivar as pessoas e não desmotivá-las para aquilo que elas já fazem, né? Então, Claro. como podemos melhorar essa prática, como podemos agregar identidade e essa coerência de modo que a utilização de um modelo, de um instrumento derivado do modelo não se torne um método perigoso, né? Por exemplo, quando você falou da espiritualidade, eu identifico muitos itens da espiritualidade do modelo canadense que, em outras palavras, poderiam se equivaler, não estou falando que seriam iguais, à motivação no morro, mas talvez não sejam. Mas como eu posso combinar, né, um modelo com o outro, ou ou é modelo canadense e não tem mais nada, eu acho que isso precisa ficar claro, né? Então eu posso combinar o modelo canadense com uma abordagem integrativa sensorial, com algum outro método de desenvolvimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Então, a primeira coisa que é algo chave que você colocou é que a COPM, então, ela vem construída exatamente baseada na prática centrada no cliente, né? E o que é a prática centrada no cliente? É você, sobretudo, compartilhar a decisão com o seu cliente. Que Uhum, decisão? Decisão sobre qual que será a meta, né? Qual que vai ser o caminho que você vai seguir para alcançar essa meta, né? exato. Então, é, é isso. Então, não tem, né? Eu acho que vale a leitura sobre prática centrada no cliente,
porque não tem aquela ideia de, eu vou utilizar, que é como você diz, é um método perigoso, você usar uma medida canadense que é baseada, sobretudo, numa prática centrada no cliente, e você simplesmente seguir um outro caminho no qual a pessoa não vai enxergar por que que ela respondeu, então, falando a meta que ela queria alcançar, né? Uhum. Então, a gente precisa ter coerência. Então, se eu posso usar um outro modelo? Posso, tá? É o que a gente vem discutindo também aqui no Brasil e que também a gente observa, né? Esse período que eu tive lá com a Helen, eu também tive em outros lugares, né? No hospital de reabilitação. E aí a gente observa algumas práticas que fazem uso de outras abordagens, né, que são baseadas em outros modelos, o modelo neuroevolutivo, né, um Uhum. pouco menos, mas a própria integração sensorial também um pouco menos, mas, por exemplo, a análise aplicada ao comportamento é muito utilizado por lá, né? Uhum. Mas então você pode fazer esse uso, mas é isso, você precisa ter muita consciência, você precisa estudar e você precisa seguir aquele caminho que você propôs. Né? Uhum. Lá não tem essa de você. Então, é baseado no cliente, né? É Uhum. centrado no cliente, na família, e nós vamos fazer isso. Uhum. Então, se você está vendo que, porque eu acho que essa criança precisa ser posicionada melhor, então eu vou trabalhar primeiro com manuseio para ela poder sentar, né? Se eu estou falando de um caso X de uma criança com um distúrbio neurológico mais grave, Uhum. uma desordem mais grave, mas a mãe falou lá na COPM que ela queria que a criança brincasse com o irmão, né? Então, Uhum. assim, vamos ver a sua posição de expert, né? A Uhum. gente precisa ter, e aí é interessante que no modelo canadense você tem também as habilidades, elas falam das habilidades que o terapeuta ocupacional precisa ter, Uhum. né? Então, uma delas é de você sair um pouco desse lugar do expert, daquele que sabe que vai tomar a decisão pelo cliente, para aquele que Uhum. compartilha, inclusive, as melhores práticas existentes e traz para o cliente, diz, olha, Uhum. Como um partindo dessa compromisso ideia, ético, né? um compromisso ético, né? Então, olha, para essas metas, né, que você traçou, né, o que que nós vamos tentar fazer, o que que é possível fazer para a gente alcançá-lo. Então, é Uhum. sempre assim. Você Uhum. chega, né, o cliente chega para você, você explica o que é TO, você aplica uma medida para você saber o desempenho, né, para o cliente dizer as metas, dizer a importância, falar do desempenho dele naquilo, e aí você vai por um caminho completamente diferente, Uhum. né? Então, isso, inclusive, pode implicar, né, na confusão que a pessoa vai fazer sobre o que realmente é Sim, terapia ocupacional, né? exatamente. É o que eu imagino, né? É o que eu entendo que vai acontecer. Exatamente. É aí que eu queria chegar, que esse conflito da identidade do profissional, ele parte inclusive da prática que é feita, não é? Então, Tá? quando eu vejo você falando, fica muito claro para mim que está num outro paradigma, é outra forma de olhar a pessoa, é outra forma de conceber um processo de intervenção, né, que convida a pessoa para ser parte dessa intervenção, né? Convida a pessoa para ter de fato esse empoderamento de que não é ela chegar no hospital, agora me manipula, me trata, me coloca aparelhos e tecnologias. Não, a pessoa ela tem que ter justamente esse convite a participar, né? E aí eu trago um termo aqui, enablement, Uhum. que eu dei uma lida onde ele diz que é trabalhar também com esse cliente para que ele desenvolva essa autonomia, né? Então, quando
eu aplico um COPM, eu estou convidando a pessoa a colocar ali quais são as dificuldades ela está pensando. Né? Esse processo do pensar sobre o fazer, ele é Hum, uma das primeiras, que no Morro também tem, né? Esse pensar sobre o desempenho, ele já é também um processo que contribui para a mudança. E essa uhum, mudança em termos ocupacionais, né? A gente está falando de metas e objetivos ocupacionais, não de metas e objetivos em componentes. Então, uh, o que marca muito nessa sua fala, que eu acho que o modelo canadense pode trazer, embora seja modelo canadense, uhum, ele não necessariamente é um modelo que não possa ser aplicado no Brasil, porque se o foco dele é no cliente, esse cliente pode ser um cliente brasileiro, um cliente americano, ele vai trazer a cultura dele dentro dos conceitos, né, que esse modelo propõe. Eu queria que você falasse um pouco, Clarice, te explorando um pouco mais, estou de olho aqui no horário. O modelo canadense, ele não foca primariamente nos componentes de desempenho. Ele vai direto na questão ocupacional. Eu quero falar só um pouquinho sobre essa Claro. palavra cliente que você coloca, né? Enablement. Primeiro eu vou falar de cliente, e Ok. aí eu vou falar um pouco de enablement, para a gente falar da questão de componente aí. Tá. Tá bem claro no modelo, né, que o cliente ele pode ser um indivíduo, pode ser um grupo de pessoas, pode ser um coletivo, pode ser uma organização, uma instituição e pode ser a população. Uhum. Então, porque eu acho que às vezes as pessoas ficam um pouco receosas de utilizar, né, um modelo estrangeiro, talvez, ou um modelo de terapia ocupacional, porque às vezes elas pensam, ah, não, é porque isso só foca em uma pessoa, em um Uhum. indivíduo, e Uhum. não é, né? E não é. Então elas Uhum. deixam bem claro, isso está lá, né, no modelo bem descrito, tem vários exemplos também, e eu acho que aqui no Brasil também a gente tem, né, muito Uhum. trabalho com populações, né, com coletivos, então não seria né, assim, uma forma, né, de não uso do modelo, Uhum. tá? Então pode ser para diversas pessoas, inclusive, né? Então, em relação a essa questão do componente, né, e também do enablement, que tem uma diferença, quando a gente vai traduzir, às vezes a gente pensa assim, ah, será que é capacitação, é Uhum. habilitação, mas o que É coisa esquisita, né? facilitação. É facilitação, né? Como é que é isso? É, eu, quando a gente coloca na tradução e a gente vai falar sobre isso, né? A gente pensa assim, nossa, mas parece que a gente está voltando numa coisa que a gente vai capacitar a pessoa, que a gente vai, Uhum. né? E, na verdade, esse termo ele vai dizer de muito mais, né? Se a gente for levar naquele Uhum. contexto, essa palavra, sem você dar a sua, né, a sua tradução ipsis literis, né? Mas Uhum. e elas vão trabalhar muito esse conceito. Então, inclusive explicando que não é simplesmente você colocar coisas, né, ou você consertar coisas para que a pessoa, né? Então, Uhum. é um pouco mais próximo de você dar a oportunidade, apresentar alternativas, pensar alternativas junto com o seu cliente, né? Seja ele um Uhum. indivíduo, um grupo, para que ele tenha essa tomada de decisão mais facilitada, que ele seja Uhum. mais, então, habilitado a tomar outras decisões em outras áreas da vida dele. Uhum. Então, eu acho isso muito, é fantástico, porque, Exatamente. né, Desculpa, porque te nós. cortei. Não, eu acho que é isso, Daniel. Às vezes a gente fala, Uhum. tá, a gente fica muito na ocupação ocupacional do terapia ocupacional, mas a gente é terapeuta, né? Então, por isso a Uhum. gente tem também que desenvolver outras habilidades para a gente chegar
e fazer esse enablement, né? Como é que a Uhum. gente faz esse enablement? E aí vem de encontro com o que você falou antes da questão do coaching, né? Elas trazem isso, o Uma das 10 coach, habilidades que o terapeuta ocupacional deve ter, né? isso, né? E, e, e não também, não significa que você vai ter, então você precisa ser formado lá no Instituto de Coaching, não sei o que Uhum. lá. Não é isso. Coach é uma palavra assim, que é utilizada para treinador, né? Então, para técnico de Uhum. futebol, né? Então, é um Uhum. tipo de orientar, né? De guiar a pessoa. Então, tem Uhum. outras coisas, né? De você adaptar, né? Você precisa ter conhecimentos relacionados à adaptação, né? Até para o próprio, para como você vai engajar a pessoa no próprio tratamento, né? Então, qual que Uhum. vai ser a atitude também? Elas vão colocar isso, não só o engagement para a pessoa, o engajamento ocupacional da pessoa, mas como que você cria, né? Ou como que você desenvolve essa habilidade em você de poder muitas vezes trazer o outro que vai estar desmotivado, Uhum. né? Ele não, talvez ele não esteja suficientemente, ele não consiga se engajar na própria terapia, né? Uhum. Então, e aí entrando na questão do componente, que eu acho que tudo vai, a gente vai pensando, né? Tentando fazer essas ligações. O modelo ele não diz que você tem que negar o componente, né? Até porque ele está Uhum. lá. Quais são os componentes da pessoa, né? Uhum. Afetivo, físico, né? Enfim, é, não é isso. Mas como que você consegue fazer esse enablement, né? Habilitar essa pessoa a se engajar nas situações que ela quer, que ela deseja, a partir somente de um tratamento baseado no componente, que ela, por exemplo, vai chegar para você e falar assim, eu gosto muito de exemplo da reabilitação da mão, né? Então, por exemplo, a pessoa acidentou, ela caiu, né? Uma senhora, vamos colocar uma senhora de 63 anos, ela tem vários significados, por exemplo, ela gosta de cozinhar, ela fraturou a mão, né? E ela chega para terapia. E aí você vai e faz a seu PM, faz todo a sua análise biomecânica, você parte de um modelo biomecânico também, para poder Uhum. utilizar isso na sua avaliação goniometria, né? Enfim, força e tal no componente. E aí ela te fala assim na sua OPM, eu quero voltar a cozinhar, porque todo dia meu neto vai lá em casa e eu gosto de fazer almoço para ele. Claro que tem, você pode pensar, nossa, mas que neto sem vergonha, né? Vai dar um jeito de fazer o almoço dele. Mas olha quando a gente respeita o valor do cliente. Ela quer voltar a cozinhar porque o neto vai, então isso tem outros significados para ela. E aí você começa com ela fazendo, ao invés de você analisar então o desempenho dela para cozinhar, como que ela mexe, como é que ela pega a panela, como é que ela mexe a colher, o que que ela quer cozinhar, você vai e começa a aumentar, por exemplo, a amplitude de movimento e fortalecimento de musculatura intrínseca da mão. Uhum. Pode ser que isso seja necessário, muito provavelmente. Mas olha só, você parte de você compartilhar com ela o que, que ela quer fazer e que é o desejo dela, porque ela está na terapia ocupacional, porque ela também vai estar na fisioterapia, Uhum. né? E que bom. E você começa a trabalhar de. Você sai então do modelo ocupacional e você entra no modelo biomecânico, mas você não fala Uhum. para ela. Uhum. Você tem essa dificuldade de falar até. Às vezes você vai precisar fazer isso primeiro. Mas por que você não explica? Por que você não faz a análise sim dela,
né, cozinhando ou tentando, né? Porque você não utiliza, então, a sua capacidade de adaptação junto com o trabalho, com o componente, né? Então, aí está, por exemplo, uma ideia de como você pode fazer uso Uhum, de um modelo da ocupação e de um modelo uhum, biomecânico, por exemplo. sim. E de forma muito similar, a gente identifica, por exemplo, no morro existe, eles estão ali na capacidade de desempenho, os componentes, eles não são negados, né? Uhum. Eu queria também explorar você um pouquinho mais, a gente ainda tem aqui 13 minutos. Só fazer um comentário, né, do que eu fui buscar em 1983, um elemento precursor do modelo canadense foi quando as canadenses foram requeridas para desenvolver um sistema nacional de qualidade, né, que conduziu as diretrizes da prática centrada no cliente para a terapia ocupacional. Então, a base desse modelo já vem daí. E também anotei aqui que ele já vinha de uma base interdisciplinar, né, de conhecimentos sistêmicos do ambiente, da teoria do flow, do Csikszentmihalyi, esse nome é difícil, mas enfim, mas que o modelo em si, tal como se conhece canadense de terapia ocupacional, ele é de 1997 e Uhum. que ele primariamente tinha sido baseado em um framework de desempenho ocupacional da OTA. Também meu cachorro está latindo, essa é a vida ordinária, né? E no modelo de Reed e Sanderson, né, que falava sobre justamente a ocupação, o ambiente, a pessoa e dessa relação dinâmica entre esses três elementos. E aí eu queria discutir com você para a gente finalizar um pouquinho a palavra polêmica engagement, né? Que a primeira vez que eu li foi num documento da OTA que eu estava traduzindo junto com alguns colegas, na verdade revisando, e eu não entendia, na minha ignorância, não entendia o que esses engagements, né? Pensei, deve ser a mesma coisa que envolvimento, e na verdade na terapia ocupacional internacional e agora no Brasil aparece mais, né, essa discussão de occupational engagement ou engajamento ocupacional. Já existem várias revisões discutindo esse termo, né, tanto pelo Canadá, tanto aqui na Inglaterra, e acho que talvez de uma forma mais simplista, se é que é possível ser simplista com um conceito tão complexo, é entender que o engajamento vem ali quando a Elizabeth Yerxa da ciência ocupacional coloca, né? Não envolve só a experiência do fazer, só o fazer em si, mas a experiência Uhum. subjetiva da pessoa. E no modelo canadense, a palavra engajamento foi acrescentada somente no ano de 2007, que eu acho que também vem um pouco dessa compreensão, né? Então, nosso modelo não fala só de desempenho ocupacional, ele fala do engajamento. Seria mais ou Uhum. menos isso? Isso, é exatamente isso. Ele vem mesmo, elas vão colocar, né, sinalizar esse, eu acho que culmina aí, né, mas com elas colocando isso, que a gente não fala só de desempenho, então não basta a pessoa conseguir fazer, mas onde, como, por quê e com quem, né, ela vai fazer e quão envolvida ela vai estar, né? E também dá um pontapé para exatamente a gente fazer isso, a gente discutir, a gente pensar nesse construto, que é exatamente, não é um construto simples, Uhum, né? Então, como que é isso? Né? O que está envolvido nisso, no engagement, em se engajar? Como que a gente acha que a gente está engajado? Como é que a gente se uhum, sente? Né? Então, é isso. Eu acho que tem um componente emocional, uhum, exato. isso, porque você pode estar ali, mas você está presente, mas você não está engajado, você não está Uhum, se envolvendo naquela atividade, né, ou uhum, naquela ocupação, naquela situação, né? É, mas elas falam e elas colocam, elas vão colocar essa diferenciação, né? Então, por que uhum, que a gente chega nesse momento? O que que a gente está definindo como engajamento ocupacional, uhum, né? É,
Mas eu acho, da mesma forma como eu falei anteriormente em relação à CIF, eles colocam o conceito de participação, ok. Mas aí você tem um conceito que é de participação social, que vai ser Uhum. diferente, né? E aí vem o modelo, aí ele coloca e elas definem inicialmente o que é engajamento, o que elas estão entendendo por engajamento. Uhum. Agora, né, como você citou, já existem várias revisões, existem pesquisas mesmo do uso do Uhum. termo engajamento ocupacional, qual que é o entendimento dos terapeutas ocupacionais na prática, que Uhum. utilizam, por exemplo, o modelo canadense, sobre Uhum. o que seja engajamento, né? Uhum. E é isso, é importante a gente, esse conceito ele está colocado, mas que ele precisa ser, enquanto construto, ele precisa ser Exatamente. mais bem analisado, que é o que eu Uhum. vou esperar de um próximo Enabling Occupation. Talvez Uhum. um Enabling O three, né, Occupation, agora? isso, né? Então, com toda essa bagagem científica, né, que veio junto, né, como realmente da evidência que surge da pesquisa do uso e do entendimento desse termo, né? Uhum. Rapidamente, né, para a gente não, para a live não cortar a gente, mas assim, no final do meu doutorado, no final do meu mestrado, eu fiquei pensando assim, gente, mas esse negócio de participação, o menino aprende, mas ele, será que ele participa? Ele faz isso mesmo na vida real? E aí no doutorado eu saio com isso do engajamento. Será que os pais estavam Uhum. engajados mesmo na terapia ou a própria criança? O que a gente precisa mais discutir para entender o que é engajamento? Se ele é suficiente, se ele Uhum. não é? Que sinais que a gente tem? O que tem um texto que chama, que um artigo Uhum. que é uma pergunta, What engagement looks like? Sabe assim, então o que é look Uhum. like? O Como que que ele se é o engajamento? parece, né? Parece, né? Uhum. Então, eu Sim. acho que é fundamental, né? A gente sair de um lugar que era do desempenho, então eu fiz, né? Uhum. Eu fiz o que com isso e Uhum. por que isso continua importante para mim nesse momento e ao longo da minha vida. Exato. Para fechar, outro dia, né, eu acabei de fazer minha coleta de dados do doutorado em 2017. Aí, outro dia, nessa pandemia, deve ter um mês mais ou menos, uma criança me escreveu, me mandou um WhatsApp, falou assim: Oi, Clarice, você lembra de mim? Eu sou o fulano, você me ensinou a andar de bicicleta. Quase Que morro de lindo. chorar. Então, assim, E eu assisti esse vídeo, você ensinando, habilitando essa criança para andar de bicicleta, que a professora Lívia Magalhães exibiu no Congresso Brasileiro de TO, acho que foi no Congresso de foi, Porto Alegre, acho que foi no Congresso foi, de Porto Alegre. a É gente fez marcante. E é isso, né? Eu acho que é essa mensagem bonita que você deixa, né, da ingenuidade das crianças e da espontaneidade com a qual elas se revelam, que é isso, né? Esse engajamento que é a atividade que é significativa, que envolveu um envolvimento ativo, que envolve trocas sociais, ambientais, e que envolvimento positivo, muito embora ele possa trazer, como você falou, né? Então, sentimentos que às vezes são ambíguos, né? Mas a experiência do engajamento, ela é uma experiência que a gente pode muitas vezes expressar a partir de uma narrativa oral, o que é o mais Uhum, frequente e comum a gente perceber, mas muitas vezes ele não está só no discurso, né? How it looks like, por exemplo, quando alguém, você percebe nitidamente que aquela pessoa ela demonstra a partir do gesto, do sorriso, do olhar, da postura corporal. Essa é a abordagem nossa, holística de fato, e de como a terapia ocupacional ela chega na ocupação em suas máximas singularidades e complexidades, porque é uma profissão altamente complexa. Por isso a gente jamais vai ser substituído por robôs, né?
Não, Então, eu não. queria super te agradecer por tanto conhecimento e queria ficar muito mais aqui com você, mas tenho certeza que agora você provavelmente vai ser amplo acessado